Salve, salve, meus guerreiros! Salve, salve, minhas guerreiras! Estamos iniciando hoje o nosso curso de filosofia para os seus estudos preparatórios para o Enem, para o PAS da UNB e até mesmo para o próprio vestibular da Universidade de Brasília. Aqui é o professor Alan e quero dizer que ao longo de todas essas nossas videoaulas nós nos dedicaremos ao máximo. Eu quero que vocês façam esse compromisso comigo, já nesse momento inicial, de que vocês, mais do que ninguém, vão acreditar no próprio potencial de vocês. Isso vai ser o grande diferencial que vai colocar vocês à frente de um monte de candidatos. Essa convicção e essa confiança na própria capacidade de cada um de vocês. Se vocês estão aqui conversando comigo, assistindo essa videoaula, realizando os nossos exercícios, participando dos nossos encontros presenciais, é porque você quer algo muito além do que simplesmente ser aprovado dentro do número de vagas nos grandes vestibulares. E eu faço esse compromisso com vocês a partir de agora, de me doar ao máximo, com todo o meu empenho, com todo o meu conhecimento, com todas as minhas energias e com todas as minhas capacidades para tornar factível esse sonho da aprovação e da realização de cada um de vocês. Combinado? Então vamos mergulhar comigo, meus queridos e queridas, nessa nossa área que é fascinante, que é a área da filosofia. Eu separei para esse nosso encontro de hoje 3 grandes tópicos que são abordados nas provas quando o assunto é o nascimento da filosofia. De modo muito bem resumido, o que vocês vão ter de levar da aula de hoje em termos de conteúdo? Em primeiro lugar, entender qual foi o contexto social e histórico em que a filosofia nasceu. Como é que se deu a transição do pensamento antigo, pensamento mitológico, para o pensamento racional, teorizante? E aqui existem algumas teorias que vão tentar também dar conta de explicar e que já foram temas de prova tanto da UNB quanto do Enem. E por fim, é cobrado do candidato também saber caracterizar os momentos iniciais da filosofia. Né? Esses 3 grandes temas são frequentes em se tratando do assunto nascimento da filosofia. E é óbvio que as nossas reflexões elas não vão se limitar nessa nossa videoaula. Peço sim que vocês levem as suas dúvidas para os nossos encontros presenciais, realizem os exercícios propostos, inclusive nós vamos fazer algumas questões ao longo dessa nossa conversa, e nos nossos encontros presenciais é óbvio que nós vamos ampliar e aprofundar as reflexões sobre o tema de modo a tornar cada vez mais engrandecedora essa experiência da construção do nosso conhecimento. Meus queridos e queridas, quando a gente fala em filosofia, nós devemos entender como um campo do conhecimento tipicamente ocidental que nasce nas colônias gregas, localizadas na região da Ásia Menor, mais ao leste do Mediterrâneo, por assim dizer. Isso por volta do século VII a.C. Né? Naquele contexto, o mundo grego apresentava algumas características sui generis, que são tomadas pelos historiadores ou pelos estudiosos da história da filosofia como condições necessárias ou condições causais, por assim se dizer, que possibilitaram aos gregos, diferentemente dos outros povos da antiguidade, se despertarem para a criação dessa nova forma reflexiva perante o mundo. É interessante nós lembrarmos que os gregos eram viajantes, né, em função também do comércio. Os gregos conseguiram conquistar muitas ilhas ao longo do Mediterrâneo, e esse contato com diferentes povos do mundo antigo fez o grego, na verdade, se deparar com culturas, com pensamentos, com idiomas diferentes e ampliar, portanto, a sua visão de mundo. Teve até uma questão uma vez que caiu no vestibular da UNB em 2013 que perguntava, na verdade, afirmava, na verdade, a seguinte questão. As conquistas militares do imperador macedônio Alexandre favoreceram as trocas culturais entre o Ocidente e o Oriente e contribuíram para a difusão e a preservação da língua e da cultura gregas no mundo antigo. Essa questão, meus queridos, obviamente está correta, né? Porque, vejam só, você tem que se lembrar o que a UNB está cobrando aqui do candidato nessa questão. Lembrar
sobre a importância de Alexandre, que foi filho de Filipe II, rei da Macedônia, como aquele que conquistou as culturas do Oriente e fundiu com todo o legado grego. E todo esse intercâmbio comercial, político do mundo antigo favoreceu, sim, além vamos dizer assim, da miscigenação cultural, também favoreceu com a criação de centros de pesquisa, de estudos, de bibliotecas, a preservação de boa parte de todo o conteúdo da cultura grega. Questão, obviamente, correta. Outra questão interessante propiciada pelos gregos é a invenção do seu calendário, uma forma muito mais racional de se medir a passagem do tempo. Se antes as questões relativas ao dia e à noite eram explicadas através do mito, a partir de agora, o próprio ser humano grego coloca-se como autor da sistematização de um novo método para se medir a passagem do tempo. Então, o grego passa a entender que ele pode controlar, ele pode não somente entender, mas ele pode controlar a passagem do tempo através de um método criado por ele mesmo. A invenção da própria moeda, uma sistematização para tornar mais efetivas as trocas comerciais e que demandava um raciocínio lógico e matemático muito mais eficiente. Falamos também do mundo grego, que era um mundo predominantemente urbano, em que a polis era o locus por excelência da vida pública, né? E diferentemente da vida campesina, da vida rural, em que ainda se vivenciava em outras civilizações um mundo muito mais arcaico, muito mais ainda ligado às questões do mistério e às questões da tradição, da mitologia. O mundo urbano, o mundo grego da polis, já era um mundo que estimulava uma visão mais humanista, uma visão mais racional para o conviver público. A invenção do próprio alfabeto grego, muito semelhante ao alfabeto que nós utilizamos hoje, né, e que não se representava mais as ideias através de símbolos, de ícones, mas através de letras que demandam do indivíduo uma capacidade de saber juntar letras a partir de regras e normas pré-estabelecidas e com isso poder transmitir mensagens. Então não era simplesmente identificar um desenho com um objeto, mas demandava uma capacidade muito mais de abstração racional para conseguir criar ideias. A vida política do mundo grego também estimulava o despertar para o debate, para se tomar decisões relativas à cidade de modo público, de modo articulado. E a democracia grega, principalmente em Atenas, ela cobra, né, do grego essa vocação para o debate, essa vocação para a argumentação pública. Isso já foi tema também de prova. Em 2009, a UNB cobrou no seu vestibular: a democracia foi o sistema político predominante em todas as cidades-estados gregas. Essa questão, meus queridos, está errado. Tá? A democracia ela foi uma forma de governo principalmente observada em Atenas. Esparta, sua grande concorrente do período clássico, por exemplo, não apresentou ao longo da sua história qualquer formatação política que se assemelhasse à democracia. Por isso a questão está errada, quando ela generaliza, né, predominante em quase todas as cidades-estados gregas. Isso torna, obviamente, a afirmativa errada. No PAS, em 2015, também caiu uma questão semelhante, quando ele diz o seguinte: berço da civilização clássica, que influenciou a trajetória histórica do mundo ocidental, a Grécia praticou uma concepção de democracia que abrangia o conjunto da população da polis e que aceitava as manifestações favoráveis ou contrárias ao poder estabelecido. Essa questão também está errada, meus queridos. Por quê? Justamente aqui está o grande erro da questão. Afirmar que a democracia ateniense, ou grega, como ele coloca aqui, ela abrangia o conjunto da população da polis. Na verdade, a democracia ateniense, vale a pena nós lembrarmos, era uma democracia direta e ao mesmo tempo excludente, porque boa parte da população
não participavam das decisões políticas, como as mulheres, como os estrangeiros, os escravos, por exemplo. Nesse sentido, quando a alternativa fala que abrange o conjunto da população, ela torna o item errado, porque nem todos eram considerados como cidadãos daquele sistema político. Vale a pena nós lembrarmos que os gregos, eles apresentavam algumas condições religiosas interessantes. Existia, sim, a religião pública, que é aquela tradicional da mitologia politeísta, né, em que os deuses assumiam formatações humanas e habitavam o Olimpo, mas ao mesmo tempo eles não estavam acima dos seres humanos, a não ser pela condição de serem imortais. Por isso que o grego ele se sentia muito mais em pé de igualdade com seus deuses, a ponto de duelar, a ponto de se envolver, né, amorosamente, sexualmente, de desafiar os seus gregos, inclusive em muitas guerras, como contavam os poemas épicos da Ilíada, da Odisseia, por exemplo. Mas algumas comunidades gregas também praticavam religiões como o orfismo, por exemplo, que eram religiões mais particulares, em que já não se falava tanto num politeísmo, mas em visões que se acreditavam numa única divindade, e já se falava em, por exemplo, a purificação da alma e várias reencarnações, e isso vai ser fundamental, essa visão de mundo, que muitos pitagóricos professavam essa forma religiosa, mas essa ideia da alma, ela vai impactar diretamente na visão como Platão, posteriormente nós teremos uma aula sobre ele, como ele vai interpretar a questão da alma humana e vai ser a base para a construção da sua própria teoria quanto à alma do ser humano, né? Mas isso será um tema para alguns encontros mais para frente. Agora, meus queridos e queridas, o que acontece? Antes da criação da filosofia como forma explicativa do mundo, os gregos eles mantinham uma postura mitológica. O mito, na verdade, deve ser entendido aqui por nós como uma intuição compreensiva da realidade. Nós estamos falando, portanto, num despertar muito mais intuitivo, que prescinde de, vamos dizer assim, sistematizações, de uma construção mais coesa, mais lógica, para dar conta de explicar questões relacionadas ao dia a dia, à história, a de onde viemos, para onde iremos, a dúvidas recorrentes do ser humano, né? E uma vez isso foi tema, inclusive, de uma das questões da UNB, quando ela dizia o seguinte: segundo a mitologia, Narciso era um belo jovem encantado por uma imagem. Ele julgava que a imagem refletida fosse de outro ser humano e só percebeu que estava enamorado de seu próprio reflexo nas águas pouco antes de morrer. Um tema filosófico pode ser desenvolvido a partir desse mito, a descoberta do indivíduo que toma consciência de si, em si e por si. Questão, meus queridos, correto. Na verdade, o que a UNB está querendo cobrar do candidato aqui? Se ele consegue entender como é que o mito ele podia ser ferramenta de explicação para diferentes questões ou dúvidas que movem o ser humano. A própria história aqui de Narciso, quando ele vê a sua imagem na água, ele fica, na verdade, enamorado, né? E ele fica encantado com o reflexo, a ponto de tentar mergulhar para pegar aquela pessoa. Aquela epifania, aquele momento de se despertar para um outro ser, faz Narciso tentar buscar a sua própria identidade. Então ele acaba tendo consciência de si mesmo, em si e por si. É um tema filosófico de extrema importância que esse mito pode trazer para nós, questão correta. O mito é tomado como verdade, meus queridos, né? Ele é envolto no mistério. Quando eu digo que ele é tomado como verdade, estou dizendo para aqueles que estão imersos naquela bolha e naquele contexto cultural. Ele reflete um espanto do ser humano diante do mundo. E algumas explicações, algumas teorias foram cunhadas para tentar explicar o porquê dos mitos, né? Freud vai nos dizer que o mito ele representa o próprio inconsciente humano. Esse inconsciente está ligado à ideia do impulso, à ideia do instinto, né? A ideia da própria intuição, que não tem nada a ver com uma explicação racional, matemática, científica, por assim se dizer.
Enquanto Lévi-Strauss, ou como alguns também gostam de dizer, o próprio Lévi-Strauss, um antropólogo francês, ele vai nos dizer que o mito ele só tem um valor, uma compreensão, por assim se dizer, de acordo com a posição que ele ocupa na estrutura social da qual ele faz parte. Em outras palavras, se você, por exemplo, tentar pegar um mito, como por exemplo do Saci Pererê, e tentar inserir ele numa outra estrutura social, como entre os norte-americanos, por exemplo, é óbvio que essa pecinha do quebra-cabeça não vai se encaixar numa outra estrutura, porque o mito ele faz sentido somente dentro do quebra-cabeça do qual ele faz parte. Agora, meus queridos e queridas, a transição do mito para a filosofia, ou para o pensamento racional, para o pensamento lógico, foi um processo que também não teve uma única forma teórica para ser explicado. Né? Quando nós falamos, por exemplo, de Hegel, Hegel vai dizer na sua filosofia que houve uma ruptura do mito para a filosofia. Então, a partir de um determinado momento, em virtude daquelas condições históricas que nós já observamos no começo dessa nossa videoaula, os gregos, então, deixaram de se valer das explicações mitológicas e passaram por um processo de amadurecimento, por assim dizer, e agora só passaram a acreditar em explicações que fossem racionais, explicações lógicas. Houve, portanto, essa ruptura, uma superação, portanto. Cornford, um pensador norte-americano, já vai entender que não, que essa transição ela foi, na verdade, feita de continuidades, por assim se dizer, porque ainda houve uma ligação muito forte entre os pressupostos mitológicos e os pressupostos racionais lógicos. Esse logos, meus queridos, é esse próprio pensamento racional. É quando o próprio grego ele passa a ser estimulado muito mais por uma capacidade argumentativa, por uma capacidade mais coesa, teorizante de explicações para o mundo, transforma os antigos conhecimentos matemáticos, astronômicos, agora em teorias universalizantes, não mais voltados para explicar questões pontuais, mas para agora dar conta de criar teorias mais universais, é um pensamento muito mais lógico, por assim se dizer, né? E como já foi afirmado uma vez, na UNB em 2009, a filosofia grega antiga não se contrapunha ao modo mítico de descrever o mundo. Olha o erro aqui da questão. Não se contrapunha ao modo mítico. Na verdade, o mito, como nós já vimos, é uma intuição compreensiva da realidade, enquanto a filosofia é um modo lógico, é um modo racional, como os gregos a criaram. Por isso ela se contrapõe, sim. Questão errada. Tudo bem? Só para continuar aqui, o que justifica a constante presença de deuses mitológicos na filosofia grega, da época, exemplo de Hebe, deusa da juventude, que era citada num texto que a UNB colocou na sua prova. Agora, você pode se perguntar, meu querido e minha querida, mas Alain, então, já que houve essa transição do pensamento mitológico para o pensamento racional, lógico, filosófico, por assim se dizer, como é que se caracterizava a filosofia, então, naquele momento do seu nascimento, isso em meados do século VII, século VI a.C.? Você tem que entender, meu querido e minha querida, que a filosofia ela nasce com essa tendência, portanto, à racionalidade. Né? É um pensamento que tentava dar explicações conclusivas para muitas questões, para muitos dilemas. Era uma forma muito mais lógica para a realidade, para essas diferentes questões. É óbvio que ela recusava explicações pré-estabelecidas que eram dadas, que eram colocadas como normas, e agora tenta-se de uma forma muito mais revolucionária se explicar a realidade com base numa construção muito mais racional. E ela tende a ser generalizante. A filosofia grega ela tinha essa grande característica de não formular enunciados simplesmente para acontecimentos momentâneos ou pontuais, mas ela buscava, através da teorização universalista, dar conta de explicar de modo bastante genérico diferentes questões, né, um enunciado que pudesse ser veiculado e aplicado para diferentes questões. Então, meus queridos e queridas, fazendo uma breve retrospectiva do que nós dissemos na aula de hoje, vocês têm de se lembrar de que o grego
em meados do século VII e do século VI a.C., em virtude de muitas questões históricas típicas da civilização grega, se despertou para uma nova forma de conhecimento, cada vez mais se distanciando da forma mitológica, típica das visões de mundo vamos dizer assim, racionais, e passaram-se então a se sentir cada vez mais voltados a cunhar afirmações, teorias de modo mais racionais, voltadas para a generalização, para a universalização, de modo a dar conta de explicar muitas das vezes as mesmas dúvidas que eram presentes no mito, mas agora de uma forma inovadora, de uma forma revolucionária, que é essa forma racional, que é essa forma sistematizada, portanto. Algumas teorias existem a ponto de alguns entenderem que essa transição de pensamento do mito para o pensamento logos, ou para o pensamento racional, ela foi descontínua, ela foi uma ruptura, como se fosse um amadurecimento, uma superação de postura diante do mundo, enquanto outros pensadores acreditam que, na verdade, houve uma continuidade, foi uma transição ali um tanto quanto dialógica, em que muitas das questões foram preservadas e trazidas do mito para o próprio advento da filosofia. Meus queridos e queridas, deixo aqui então meu forte abraço a cada um de vocês. E como eu sempre digo nas nossas aulas, vamos confiar bastante na nossa capacidade. Vamos botar todas as nossas esperanças, as nossas forças nessa construção que estamos começando hoje. Porque eu sei que ela vai nos levar muito além do vestibular. Ela vai nos permitir chegar ao infinito, que é o lugar onde nós merecemos ser plenamente realizados em nossas existências. Um forte abraço a cada um de vocês e até nós nos vemos nas nossas próximas videoaulas.